Olá, como vai? Tudo bem? Espero que você esteja bem, preparado para mais um vídeo. Eu estava lendo essa semana uma história muito interessante que uma professora chegou para assumir uma classe do ensino fundamental e tomou conhecimento que lá havia um dos meninos que era aspas, um câncer da escola. Problemático, criador de casos, brigão, não gostava de fazer as tarefas, enfrentava professores, enfrentava colegas. Então, um menino realmente problemático. Eu vou chamá-lo de Tommy, aqui está bem? Um nome fictício. E esse menino então era complicado. Mas a professora chegou, uma professora já madura, uma pessoa experiente, e pegou a lista de chamados e foi olhando o nome, só que antes ela sondou sobre os alunos. E ela, na hora que ela chamou a primeira aluna, eu vou chamá-la aqui de Alice. Aí disse: Alice, mas Alice, que olhos lindos que você tem, parabéns. Chamou a segunda aluna, Clarice. Aí disse: mas Clarice, como você é comportada, você tem uma postura muito bacana, parabéns. Chamou o outro lá, Gilmar. Aí ele levantou a mãozinha e disse: você é muito organizado, Gilmar, estou vendo aí as suas coisas colocadas direitinho. E essa professora, com muita sabedoria, foi colocando um ponto positivo em cada um dos alunos, até que chegou no rapaz. Então ela disse: tome. Ele olhou para ela com um olhar feio, com a testa franzida, nem levantou as mãos, mas ela olhou e percebeu que era ele e disse para ele assim: tome, eu estava observando aqui. Você tem todas as características de um grande líder. Você tem domínio das pessoas, você é inteligente, você sabe conversar. Você tem algo em você que atrai as pessoas até você, Tommy. E eu vou te confessar, eu vou ter muita dificuldade com essa escola, com a turma toda, e eu vou contar com você. Você vai me ajudar a fazer essa turma ser a melhor do ano. Você vai ser o nosso líder de motivação. E aí a história conta que esse menino mudou de tal forma que saiu publicado no jornal da escola a mudança tão espetacular que esse menino teve na sua vida. E isso é muito interessante porque as pessoas têm qualidades que às vezes estão adormecidas, que estão escondidas. Às vezes dentro da sua casa, o seu próprio filho, alguém que convive com você, tem essas qualidades, mas às vezes são externadas muito mais as falhas, as coisas defeituosas. Então eu queria falar um pouquinho hoje sobre o relacionamento social. O que é o relacionamento social? Ele ocorre em todos os segmentos, obviamente, sociais, na família, na escola, no trabalho, onde você convive. O relacionamento social é uma interação que os indivíduos, sujeitos, eles têm em um contexto social com troca de emoções, de ideias, de valores. E esse relacionamento social, ele é muito importante porque no relacionamento social ou você se destrói ou você aprende. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso. Então, por exemplo, o nosso eu, ele, mesmo nos mais variados ambientes que nós frequentamos, ele é o centro da nossa capacidade de escolhas, de decisões. Então o nosso eu está adiante, à frente de tudo isso. Então o eu escreve a nossa própria história. Que eu tenho lá o id, eu tenho o superego. Um deles me puxa para um lado e o id puxa para o outro. Um puxa para os conceitos bons, sociais, o outro puxa para uma vida regalada da maneira que você quiser. E o seu eu como centro, ele tem que tomar as decisões. Então, se você for puxado mais para o id, o seu eu vai decidir. Se for puxado mais para o superego, o seu id vai decidir. Ou seja, ele então é o centro das nossas próprias histórias. E ele é a nossa consciência crítica. As pessoas que nos cercam, elas são aspas, viu? Aspas, por favor. Elas são apenas modelos para a gente seguir ou não e aprender. Porque seguir ou não, eu posso seguir um bom modelo e aprender. Ou eu posso seguir um mau modelo e aprender. Ou eu posso não seguir e aprender. Então, isso tudo está ligado
ao relacionamento social e ao meu eu. O meu eu vai tomar essas decisões. Então, todos os relacionamentos, eles são absolutamente importantes e úteis. Eles fazem parte do teatro da nossa convivência social e contribuindo de alguma forma. De alguma forma, a convivência serve para a gente aprender. As pessoas que nas suas relações sociais não conseguem aprender, elas vão sofrer. Porque tudo que acontecer, aquelas pessoas vão pensar que o mundo está contra elas. Então, por exemplo, há muitas pessoas que só, entre aspas, estão vivas porque estão vivas, né? Mas, na verdade, elas não sabem viver de verdade uma vida plena, mesmo diante de todas as possibilidades de vida, boa ou não, elas não fazem a melhor escolha. Então, o que acontece? A vida não é fácil para ninguém. Eu estava pensando outro dia sobre isso. E nós precisamos aprender o que? A valorizar as oportunidades, aproveitar as coisas enquanto elas são possíveis a nós. Então, por exemplo, você pode admirar, por exemplo, um pássaro como um pavão. Qualquer lugar que você vai que tiver um pavão, ele está separado, cercado, para as pessoas fotografarem e às vezes até que pagar para entrar, porque eles são muito bonitos. Agora, solte o pavão na natureza, eles não vão durar muito tempo. Tem predadores demais e ele vai ter dificuldade em voar, em fugir. Então, ele vai ser preso fácil. Você vê, por exemplo, um pássaro muito bonito cantando na copa de uma árvore. Dependendo do lugar, se o homem puder, ele vai lá e vai prendê-lo e colocá-lo em uma gaiola. Então, todos os lugares, as formigas estão trafegando em algum lugar, fazendo as suas mudanças, construindo a sua preparação para as chuvas. Passa, por exemplo, um automóvel com a roda e massacra e mata várias formiguinhas. Até as formiguinhas, então, têm as suas lutas, suas dificuldades, seus problemas. E isso é absolutamente inevitável. E isso acontece na minha vida e na sua vida também. Então, quando as coisas estiverem muito ruins na sua vida, você pode fazer algumas perguntas para você mesmo. Eu vou elencar algumas delas e você vai avaliar. Então, por exemplo, tudo está contrário ao que você gostaria na sua vida. Você está com um problema no seu relacionamento, está com um problema no seu trabalho, está com um problema na sua escola, está com um problema na sua mente, você já não sabe mais o que fazer, está desesperado. Você pode fazer algumas perguntinhas para você mesmo, no seu íntimo, em um momento tranquilo da sua vida. Você pode ir numa praça, sentar debaixo de uma árvore, sentar à beirada de um rio, escutar o barulho das águas, e você vai fazer, por exemplo, 4 perguntinhas simples para você mesmo. Você vai perguntar assim: quem sou eu? Eu sei que o eu não cabe aqui, né? Quem sou só pode ser a primeira pessoa do singular, mas é tão complicado falar quem sou somente. Então, quem sou eu? Faça essa pergunta para você. Quais são os meus projetos? Qual é a minha identidade? O que eu represento? Quem sou eu? Essa é a primeira perguntinha. E você vai lutar. As pessoas podem perguntar quem é o Silvio Santos, quem é o Roberto Carlos, quem é o Cristiano Ronaldo e várias outras pessoas muito conhecidas. Você talvez vai descrevê-las muito bem. Mas e você mesmo? Então pergunte. Primeiro, quem sou eu? Segundo, de onde vim? Será que você veio do acaso? Será que houve uma explosão do Big Bang, paf, e você surgiu ali? Você surgiu ali com tudo isso que o seu corpo tem? Vários fios de cabelo colocados nos lugares certos, alguns têm menos, como eu. Você tem a sua lubrificação dos seus olhos, você conversa e tem salivação para sua boca não ressecar, você anda, você corre, você caminha, você alimenta-se. Será que você veio do acaso? Pergunte-se isso. Terceira perguntinha. Você vai perguntar para que estou aqui e não por quê. Você vai perguntar para quê? Para que eu estou aqui? Qual é a minha essência? Quantos mistérios me cercam? Quantos mistérios cercam a minha vida? Você tem dentro de você aí o seu cérebro, a sua mente, as suas emoções, os seus pensamentos. Então você pergunta: para que eu estou aqui?
E ao final, a quarta pergunta, você vai perguntar o seguinte: para onde irei? Quando isso se findar aqui, para onde irei? Será que a vida é somente um acaso? Tanta perfeição no ser humano para nada. Você tem aí o seu pensamento e você pensa milhões, trilhões de coisas. Muitos pensamentos entram aí na sua mente. E o que acontece? Quando você externa esses pensamentos que só você sabe, pensamentos que só estão dentro da sua mente, eles são mostrados ou não, ou tentam mascará-los, você tenta mascará-los através das emoções. Então eu penso algo e eu externo o que eu pensei através das minhas emoções. As suas emoções vão agradar, vão desagradar, vão prejudicar, vão ajudar, depende de quais serão as suas emoções. Então esse relacionamento social, ele tem uma importância muito grande. Você pode e deve educar o seu eu. O seu eu é o real, né? O que vai tomar suas decisões, para romper o cadeado do cárcere que tem te prendido. Às vezes, quando nós estamos presos, é algo que está nos prendendo, nós não estamos presos à toa. Se alguém vier colocar um cadeado nas suas mãos e você ficar irritado com aquilo que você quiser tirar, você vai buscar um local, um recurso que corte aquele cadeado. Se coloca um cadeado, uma corda nos seus pés, você vai buscar uma faca que corte corda, um objeto cortante, você vai tentar se livrar daquilo. Ou seja, você precisa romper os cadeados do cárcere que prendem as suas emoções. Você pode se educar para entender que perdas são comuns na vida. Você não vai viver sem perdas, por quê? Todos perdem, todos têm. Você não vai viver sem frustrações, porque fazem parte do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento. Você vai ter desencontros, talvez já teve vários, porque são parte da nossa existência. Eu não posso viver sem essas coisas, sem essas perdas. Se eu não aprender a perder, eu nunca vou saber dar valor à vitória, o ganho. Se eu não souber enfrentar tristezas, eu não saberei o que é alegria. Por que nós gostamos da luz, da claridade? Porque nós conhecemos o escuro, que na verdade é a ausência de luz, né? Mas quando nós estamos numa situação de escuridão, a primeira coisa que nós queremos é acender uma luz, clarear o lugar. Por quê? Porque nós conhecemos que o escuro não é legal para nós, a menos que seja o horário de dormir, o horário de seu descanso. Então essas perdas, essas dificuldades, tudo isso são conflitos. E nós enfrentamos vários tipos de conflitos. Então eu vou falar aqui pelo menos dois. Por exemplo, nós temos conflitos chamados conflitos psíquicos. Quais são esses conflitos psíquicos? São muitos, viu? É só rapidinho, senão o tempo aqui nem vai, né? Primeiro, frustrações. Por que você se frustra? Na verdade, não é o outro que te frustra. Você diz, eu fiquei muito frustrado com fulano, me decepcionou. Não, ele não te decepcionou. Ele só não te deu aquilo que você especulava ou esperava ou achava que ele tinha para te oferecer. E talvez ele tinha, não quis te dar, ou talvez ele não tinha e não pôde te dar. Então o que acontece? Você se frustra. Fulano me frustrou, errado. Fulano não me frustrou, eu me frustrei porque eu esperava algo do outro que não me deu. Só que às vezes ele nem tem para te dar. Você se enganou, você especulou, você promoveu uma ideia, uma expectativa irreal sobre aquele outro. Outro conflito psíquico, doído, o abandono. Quem gosta de ser abandonado? Quando você pensa e sente que foi abandonado, você acaba se abandonando também, porque você começa a declarar que você foi abandonado. O que a gente abandona? Aquilo que não nos interessa. Você pode abandonar algo que você não gosta, não quer, outra pessoa passar e pegar e recolher aquilo porque é tudo que ela quer. Então, quando ocorre um abandono, pode ser que quem te abandonou não esperava ter você ou não entendia que você preenchia suas expectativas, então não quis. Ela não é obrigada a ficar com você.
então ela abandona. Agora, o problema não é o outro me abandonar, o problema é eu me abandonar. A minha família pode abandonar, os amigos podem abandonar, o governo pode te abandonar, até os religiosos podem te abandonar. Que há saída, há solução e tem como você escapar. Agora, quando você mesmo se abandona, acabou, não tem mais jeito. Por quê? Porque você tem que controlar os seus pensamentos e as suas emoções. Ninguém pode fazer isso por você. Então, se você se abandonar, acabou. Outro conflito psíquico terrível, abusos. Há vários tipos de abusos. No trabalho, abuso sexual, abuso social, abuso moral, abuso familiar, há vários. Aí me fale, alguém cometeu um abuso com você, qual é a sua culpa? Onde você é culpado se foi o outro que cometeu? Então esses são alguns conflitos psíquicos. E alguns conflitos que são sociais, por exemplo, ofensas. A pessoa pode não gostar de você pela cor da sua pele, pode não gostar de você porque você anda sorrindo, pode não gostar de você porque você tem a cara fechada, pode não gostar de você por vários motivos, porque você torce para o time de futebol que ela odeia, porque você vota num político que ela odeia. Então, as ofensas, elas são conflitos sociais e elas vão acontecer, não adianta. Eu não posso esperar que eu viva uma vida plena, tudo que eu quero vai vir do meu jeitinho, do jeitinho que eu quero. Isso não vai acontecer, isso é utopia. Isso é enganar a minha própria mente, que não é enganada, ela sabe que eu estou enganando. Outro conflito social, rejeição. Rejeição é diferente de abandono, né? Você é rejeitado, simplesmente rejeitado. Você está ali, mas se sente inútil. Você é um zero à esquerda. Não serve para nada, não presto, ninguém me quer. Isso é um sentimento de rejeição. E os assédios são vários, né? Nós já falamos assédios. Então, esses conflitos, eles surgem, sabe? É durante um processo de formação da personalidade. O que vai acontecer então? Quando é o processo de formação da sua personalidade? Desde lá da sua infância, tudo que você vai vendo é um processo, por isso chama processo, é demorado. Isso vai acontecendo na sua vida, na minha, aconteceu, de todos também vão acontecendo. Então o que acontece? Esses conflitos vão surgindo, eles vêm aparecendo e nós vamos lutando contra isso. Se nós não tomarmos algumas atitudes, eu vou te falar agora quais nós devemos tomar, nós vamos viver frustrados. Você vai viver tendo problema de dor de cabeça, de falta de sono, de antipatia, de raiva, de ira, de tristeza, de agonia, de angústia. Então, lembre-se, primeiro, você não tem culpa. Isso acontece na vida de todas as pessoas. Algumas lidam melhor com isso, outras frustram, outras entram em desespero. Então, como que eu posso desatar os nós dessas armadilhas da mente? Como? Como que eu vou fazer para desatar? Se eu tenho um cadeado ali trancando uma porta, pego a chave, vou lá e abro, faço. Se eu estou em um local que a porta está fechada com código, eu vou descobrir o código, vou lá, digito o código e abro a porta. Se há uma que não tem solução, alguém está morrendo lá dentro, ela é de vidro, e eu preciso entrar para salvar, eu pego uma pedra, quebro o vidro e entro. Ou seja, tem que ter uma chave para eu desatar os nós das armadilhas da minha mente. Eu vou te falar duas coisas importantes, duas atitudes importantes. Veja bem, como que eu desato? Há uma expressão chamada repressão. O que é a repressão? É um mecanismo de defesa em que as memórias, os desejos, os impulsos dolorosos, eles são enviados, ou seja, eles são empurrados para o inconsciente. Você talvez nem saiba que está fazendo isso. Então, só que eles continuam influenciando o comportamento e as emoções. Isso de forma inconsciente. Então, essa repressão, eu não posso deixar que ela aconteça comigo. Ou seja, eu vou enviar isso para o meu inconsciente. Eu vou arquivar esses sofrimentos, essas perdas, esses abandonos, rejeição, seja quais forem que você enfrenta. Eu não posso ficar lançando isso no meu inconsciente. Porque todas as vezes que eu lanço isso na minha memória, nós temos as memórias, já falei em outros vídeos, me permita repetir, né? Nós temos a memória genética, a memória existencial e a memória de uso contínuo. E isso é defendido pelo Dr. Augusto Jorge Cury, você pode pesquisar.
O que acontece? A memória existencial é onde nós arquivamos os processos, os documentos lá no escritório que já foram resolvidos. Então fecha-se uma gaveta e coloca lá. Um dia você precisa de algum processo, por algum motivo, uma informação, você corre lá, abre a gaveta do escritório e acha lá aquele processo. Essa é a memória existencial. Quando você vai empurrando, ela vai lá para a memória existencial. Todo dia você fica fazendo uma buscazinha, você vai lá e abre esse arquivo. Você tomou raiva de alguém porque atropelou o seu filho. Quando você passa pela rua e vê uma mulher de mão dada com um filho, você se lembra do seu, o gatilho já armou. Quando você se ira, o gatilho disparou. A janela killer abriu e você começou um sofrimento. Você frustrou um relacionamento amoroso. E você está passando em algum lugar ou entra numa condução pública e está lá um casal sentado aos beijos, aos abraços. Você olha aquilo, o gatilho armou. Quando você se lembra que você frustrou um relacionamento, disparou, abriu a janela killer e você começou a sofrer de novo. Então o que você tem que fazer? Eliminar. Entenda que você não tem culpa daquilo que foi construído lá no processo de crescimento da sua vida. Então isso é chamado de repressão. Segundo é a projeção. O que é a projeção? Olha que perigo. O que é a projeção? Olha o perigo. É transferir os pensamentos indesejáveis, os impulsos, a outra pessoa ou outras pessoas. Ou seja, o sujeito, projeta no outro os sentimentos que ele tem e que ele não reconhece em si mesmo. Veja isso. Então eu começo a julgar os outros de coisas negativas que estão em mim e que eu não as admito. Portanto, tome cuidado com isso. Eduque o seu eu, seja maduro. Os problemas que virão na sua vida, o que tem que ser pensado? Surgiu um problema, ele já aconteceu, daqui para trás não tem o que fazer mais. É descobrir o que fazer da agora para frente. Não tem nada para fazer, então não tem que fazer nada. Não tem solução? Está solucionado. Os seus relacionamentos sociais são necessários, úteis e muito importantes. Lembre-se, tudo que você passar na sua vida, são duas opções que você tem. Você enfrenta e aprende ou você foge e se destrói. Então, relacionamento social é uma bênção na vida daquele que sabe enfrentar suas lutas, suas adversidades, tá bem? Então, se você ficou até agora, eu te agradeço. Queria te pedir para inscrever no meu canal Sérgio Cândido de Carvalho e que você possa repassar esse vídeo para os seus amigos, nos seus contatos. Não te custa nada e vai me ajudar a divulgar o trabalho. Não faço por dinheiro, não tem pagamento, nada disso. Eu faço pelo simples prazer de falar coisas boas, tá bem? Então eu conto com você. Inscreva-se no meu canal lá no YouTube, Sérgio Cândido de Carvalho. Até o próximo. Um bom relacionamento social.